Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa ter você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento especial em que nos reunimos para compartilhar a palavra de Deus, um alimento espiritual que fortalece o coração, que ilumina os pensamentos e que renova as nossas forças no meio das batalhas diárias. Quero que você se sinta acolhido, abraçado e envolvido pelo amor do Senhor, porque não está aqui por acaso. Existe um propósito para a sua vida e o simples fato de você ter parado por alguns minutos para ouvir esta mensagem já mostra que o Espírito Santo deseja falar diretamente com você hoje. Eu oro para que cada palavra desta reflexão seja como uma semente viva, que brote e floresça dentro do seu coração, trazendo paz, esperança e direção para a sua caminhada. Este espaço é nosso ponto de encontro diário com o Senhor. É aqui que encontramos consolo para as dores, ânimo para seguir adiante, sabedoria para tomar decisões e fé para vencer os obstáculos. Não importa como foi o seu dia até agora, se foi pesado, cansativo ou cheio de lutas. Saiba que Deus está presente neste momento, pronto para renovar suas forças e lhe conceder descanso. Então abra o coração. Permita que a palavra toque profundamente em sua alma e confie que até o final desta mensagem você terá recebido uma resposta clara vinda do trono de Deus. Aproveite também para se inscrever no canal, porque todos os dias temos mensagens que vão edificar sua vida. Deixe o seu like, ative as notificações e, no final, compartilhe nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração, pois seu testemunho pode abençoar outras pessoas também. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Querido irmão, querida irmã, hoje vamos refletir sobre uma passagem muito forte e ao mesmo tempo profundamente reveladora que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 97, versículo 7, que diz assim: Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Esta palavra traz um ensinamento que atravessa gerações e continua atual para os nossos dias, porque mostra de maneira clara a diferença entre o destino daqueles que andam nos caminhos de Deus e daqueles que seguem os caminhos da injustiça, da maldade e do pecado. É uma passagem que nos convida a refletir não apenas sobre o futuro, mas também sobre como devemos viver hoje, confiando que o Senhor é justo e que nada passa despercebido diante de seus olhos. Quando o salmista declara que o ímpio cresce como a erva, ele está nos mostrando que muitas vezes a prosperidade do injusto parece rápida, intensa e até mesmo invejável aos olhos humanos. Assim como a erva brota rapidamente após a chuva, muitos que vivem de maneira desonesta ou praticam a maldade podem dar a impressão de que estão florescendo, conquistando bens, status e sucesso neste mundo. Talvez você já tenha olhado para alguém que age de forma errada e se perguntou: por que ele prospera, enquanto eu, que procuro ser fiel, enfrento tantas lutas? Este é um questionamento natural, porque nossa visão é limitada e muitas vezes julgamos as situações apenas pelo que vemos na superfície. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que este crescimento do ímpio é passageiro, porque assim como a erva floresce rápido, também murcha e desaparece com a mesma rapidez. O versículo continua dizendo que quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é aí que serão destruídos perpetuamente. E isso nos mostra que o sucesso aparente daqueles que vivem sem temor ao Senhor não é duradouro, pois não está fundamentado em rocha firme, mas em areia movediça. Pode até parecer que os ímpios venceram, mas a palavra nos assegura que o destino deles é de destruição eterna. A diferença é que aqueles que confiam em Deus podem até enfrentar aflições, podem até não ter reconhecimento imediato, mas estão plantados junto a ribeiros de águas vivas, e seu fruto permanece para sempre.
Enquanto os ímpios florescem como uma erva que o sol seca e o vento leva, o justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano, firmes e resistentes, como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 92, versículo 12. Essa mensagem não vem para gerar em nós um sentimento de superioridade, mas sim para despertar confiança. O mundo em que vivemos é cheio de injustiças e muitas vezes parece que quem anda em desobediência a Deus está em vantagem. Porém, o Senhor nos convida a não olhar para o sucesso imediato do ímpio, e sim para o resultado final da caminhada. É como uma corrida. Alguns podem sair disparados no início, mas se não tiverem fôlego, logo se cansam e caem pelo caminho. O justo, por outro lado, pode até começar em silêncio, enfrentando dificuldades, mas porque confia no Senhor e segue seus caminhos, alcançará o prêmio incorruptível que é a vida eterna. Amado irmão, amada irmã, esta palavra nos ensina a paciência e a perseverança. Quando olhamos para o mundo, vemos muita injustiça florescendo, mas precisamos lembrar que Deus é justo juiz e que no tempo certo Ele trará justiça sobre toda a terra. Ele não se deixa enganar, Ele não se esquece dos que são fiéis, e no final, os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. A sua vida pode parecer, aos olhos humanos, que não está progredindo tão rápido quanto a de outras pessoas que escolheram atalhos. Mas saiba que o seu progresso é seguro, porque está alicerçado na vontade de Deus. E tudo o que é construído sobre a vontade de Deus jamais será abalado. Por isso, não desanime ao ver a prosperidade passageira dos ímpios. Continue firme, continue crendo, porque o seu Deus é fiel e Ele já declarou vitória sobre aqueles que o seguem. O Senhor conhece cada lágrima, cada esforço, cada oração e cada renúncia feita por amor a Ele. E no tempo oportuno, Ele exalta os seus filhos e mostra que vale a pena andar no caminho da justiça. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, ao meditarmos sobre a palavra do dia, mensagem e oração da tarde, que se encontra em Salmos capítulo 97, versículo 7. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. É importante percebermos a profundidade dessa revelação. O salmista está nos mostrando que há um contraste inevitável entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Este contraste não é apenas uma diferença de comportamento, mas principalmente uma diferença de destino. Enquanto os ímpios parecem prosperar rapidamente, sua prosperidade é passageira. Já os justos, mesmo em meio às lutas, permanecem firmes e recebem a recompensa eterna. Para compreendermos melhor, podemos relacionar esta palavra com o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1 até o versículo 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Veja como a mensagem se repete. A erva cresce rápido, mas logo murcha. Assim é a vida do ímpio, que pode até experimentar momentos de crescimento e florescimento, mas esse brilho é temporário, pois não há raiz em Deus. A justiça do Senhor sempre prevalece, e por mais que pareça demorar, ela virá. Outro exemplo que podemos citar está no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 2, onde o profeta questiona a Deus sobre por que os ímpios prosperam. Ele diz: Justo és, Senhor, ainda que eu entre em contenda contigo. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os, e eles lançaram raízes, crescem, dão fruto. Tu estás perto da boca deles, mas longe dos seus rins. Jeremias expressa aquilo que muitas vezes sentimos.
a sensação de injustiça ao vermos quem anda em erro prosperando. Mas Deus responde mostrando que esse crescimento é aparente e no tempo certo o juízo virá. Isso nos ensina a confiar na justiça divina, mesmo quando não entendemos plenamente. Querido irmão, querida irmã, precisamos aplicar esta verdade em nosso dia a dia. Quantas vezes somos tentados a olhar para a vida de quem não teme a Deus e sentir inveja? Vemos pessoas alcançando bens materiais, conquistando fama, vivendo de prazeres momentâneos e por um instante o inimigo sussurra em nossos ouvidos que seria mais fácil seguir esse caminho. Mas a palavra do Senhor nos alerta a não invejar tais pessoas, porque seu destino é de destruição. O justo vive pela fé, e sua herança não é apenas neste mundo, mas principalmente na eternidade. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 25, está escrito: como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamento perpétuo. Isso significa que o ímpio pode até ter uma aparência de estabilidade, mas quando vem a tempestade, ele não resiste porque não está firmado na rocha que é Cristo. Já o justo, mesmo em meio às tempestades, permanece de pé, porque sua vida está alicerçada no Senhor. Um exemplo prático disso é pensar em duas casas, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. A casa sobre a areia pode até ser bonita e parecer segura no início, mas quando vem a chuva e o vento, ela não suporta e cai. Assim é a vida daquele que vive longe de Deus. Por outro lado, a casa firmada sobre a rocha permanece firme, ainda que venha o temporal. Essa foi a lição de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Na prática, querido irmão e querida irmã, isso nos ensina a não basearmos nossa vida nas aparências deste mundo. Às vezes você pode estar enfrentando dificuldades financeiras, familiares ou espirituais, enquanto vê alguém que não busca a Deus prosperando em várias áreas. Mas não se engane, aquilo é apenas um crescimento de erva, passageiro, que logo murcha. A sua fidelidade ao Senhor, mesmo no oculto, está construindo uma eternidade gloriosa. E mais, quando o texto diz que os ímpios florescem para depois serem destruídos perpetuamente, percebemos que a justiça de Deus não falha. Eles terão o fim que escolheram. Mas a promessa para o justo é completamente diferente. O livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3, diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está a diferença. Enquanto o ímpio é como a erva que seca, o justo é como a árvore que permanece firme, enraizada, frutífera, sempre alimentada pelas águas vivas que vêm do Senhor. Portanto, esta passagem de Salmos, capítulo 97, versículo 7, nos convida a ajustar o nosso olhar. Não devemos medir nosso progresso pela régua deste mundo, mas pela régua da eternidade. O que parece pequeno hoje pode ser eterno amanhã. E o que parece grande hoje, mas sem Deus, desaparecerá como fumaça. Assim, querido irmão e querida irmã, a mensagem central é clara. Não se iluda com o aparente sucesso dos ímpios. Permaneça firme, confiante, perseverante, porque a justiça do Senhor se manifestará e no final os justos herdarão a vida eterna. Querido irmão, querida irmã, ao olharmos para a palavra do dia, mensagem e oração da tarde, em Salmos, capítulo 97, versículo 7, percebemos que Deus deseja abrir nossos olhos espirituais para uma verdade profunda. Nem tudo o que parece prosperidade realmente é prosperidade. O Senhor nos chama a não sermos enganados pelas aparências, mas a fixarmos nosso coração naquilo que é eterno. Os ímpios podem florescer como a erva, podem até parecer fortes, influentes e inabaláveis, mas sua existência sem Deus é passageira e condenada à destruição eterna.
Já os justos, mesmo enfrentando dificuldades e aparentes derrotas, permanecem firmes porque estão enraizados no Senhor e sua herança é a eternidade ao lado de Cristo. Essa mensagem vem nos encorajar a não desistirmos. Talvez você esteja passando por lutas em sua vida, olhando ao redor e vendo pessoas que não servem a Deus, prosperando em várias áreas, enquanto você enfrenta desafios que parecem não ter fim. O salmista e o profeta Jeremias também sentiram essa angústia, mas a resposta de Deus sempre foi a mesma: confie, porque eu sou o justo juiz, e no tempo certo, cada um colherá conforme plantou. Isso significa que a sua fidelidade não é em vão. Nenhum esforço, nenhuma lágrima, nenhuma oração é esquecida diante do Senhor. É preciso lembrar que a nossa caminhada cristã não se resume apenas ao que vemos aqui na terra. O apóstolo Paulo nos ensina em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso nos mostra que existe um propósito muito maior do que podemos imaginar. A prosperidade do ímpio é algo momentâneo, como uma ilusão que logo se desfaz. Mas a esperança do justo é firme e segura, porque está fundamentada nas promessas eternas de Deus. Querido irmão, querida irmã, quando olhamos para a vida, percebemos que muitas vezes Deus nos permite passar por desertos para nos fortalecer, enquanto outros parecem caminhar em terrenos férteis sem esforço algum. No entanto, o deserto é lugar de aprendizado, é lugar de dependência, é lugar onde a presença de Deus se revela de forma mais intensa. E quando atravessamos o deserto com fé, saímos dele muito mais fortes, preparados e cheios da glória do Senhor. O ímpio pode florescer em campos que parecem verdejantes, mas sua raiz não encontra profundidade. Já o justo, mesmo em solo árido, encontra águas vivas que vêm do trono de Deus e jamais seca. Essa palavra nos chama também a cultivar a paciência e a esperança. Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de esperar ativamente, confiando que Deus está trabalhando em nosso favor. Enquanto o ímpio corre em busca de conquistas imediatas, o justo permanece confiante, sabendo que sua recompensa virá do Senhor. É por isso que o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, nos exorta: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso significa que a chave não é olhar para os outros, mas permanecer firme na vontade de Deus. E quais são as promessas que o Senhor tem reservado para aqueles que permanecem fiéis? O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nos dá uma resposta poderosa. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a maior recompensa, a vida eterna ao lado do Senhor, onde não haverá mais lágrimas, dor ou injustiça. Essa promessa é suficiente para nos dar forças e seguirmos firmes, mesmo quando parece que os ímpios estão vencendo. Portanto, querido irmão e querida irmã, a mensagem de hoje é clara. Não se abale com o aparente sucesso dos ímpios. Não olhe para a erva que floresce rapidamente, mas olhe para a árvore que permanece firme ao longo das estações. A sua vida em Deus tem raízes profundas e ninguém pode arrancá-las. Continue confiando, continue orando, continue semeando no Senhor, porque no tempo certo você colherá os frutos da eternidade. Agora vamos juntos fazer uma oração, colocando esta palavra diante do Senhor e entregando nossa vida ao cuidado dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, entramos agora na Tua presença com coração grato e reverente, reconhecendo que Tu és o justo juiz, que governa sobre todas as coisas e que nada passa despercebido aos Teus olhos.
Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos lembra que a prosperidade dos ímpios é passageira, mas que aqueles que confiam em Ti permanecem para sempre. Pai querido, muitas vezes olhamos ao nosso redor e sentimos o peso da injustiça. Vemos aqueles que não Te buscam prosperando, enquanto enfrentamos lutas e dificuldades. Mas hoje entendemos, Senhor, que não devemos olhar para o aparente sucesso deste mundo, mas fixar nossos olhos nas Tuas promessas eternas. Ajuda-nos, ó Deus, a não invejar os ímpios, mas a confiar que no tempo certo a Tua justiça se manifestará. Senhor, fortalece o coração do meu irmão e da minha irmã que agora oram comigo. Dá paciência para esperar. Dá força para perseverar, dá fé para permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que cada lágrima derramada seja transformada em sementes de vitória, e que cada oração feita em silêncio seja respondida pelo Teu poder. Declaramos em nome de Jesus que não seremos abalados pelas aparências deste mundo. Seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie todos os dias, para que vivamos com fidelidade e esperança, sabendo que a recompensa eterna está reservada para aqueles que Te amam. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às tempestades, Tu permaneces conosco. Confiamos em Ti e descansamos em Tua justiça. Oramos crendo que a vitória já é nossa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amado irmão, amada irmã, que esta mensagem tenha falado ao seu coração e renovado sua fé. Se você foi abençoado por esta palavra, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nos comentários o que Deus ministrou em sua vida hoje. A sua participação é muito importante para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ouvir a voz do Senhor.